A CPI do Jockey Clube de São Paulo, aberta na Câmara Municipal, se prepara para começar a ouvir os primeiros depoimentos. Enquanto isso, o tradicional clube, ícone da história da capital, segue acumulando dívidas de mais de R$500 bilhão, ao mesmo tempo em que teve o pedido de recuperação judicial suspenso. Um terreno gigantesco de 600 mil metros quadrados. O Jockey Clube de São Paulo é acusado pela prefeitura de uso irregular de mais de R$60 milhões liberados na forma de incentivos fiscais. Além disso, os donos também são acusados de uso indevido de cerca de R$22 milhões via Lei Rouanet para reformas no prédio histórico que é tombado. O Jockey Clube, com seus 150 anos de tradição, vive um de seus piores momentos. Como se não bastasse, segundo o município, os donos devem mais de R$450 milhões em IPTU, uma dívida muito mais antiga que se arrasta há décadas. Recentemente, o Jockey obteve um pedido de recuperação judicial para sanar os débitos com descontos, mas o processo foi suspenso pela Justiça. Um clube, como é o Jockey Clube, ele é uma associação civil, ou seja, ele não é nem inscrito numa junta comercial, ele só tem os seus estatutos registrados em cartório de títulos e documentos, então ele não é uma empresa, então ele não é o destinatário da recuperação judicial, e por isso tem se entendido, e a jurisprudência do STJ tem se consolidado nesse sentido, de que ele não tem legitimidade ativa, ou seja, ele não é uma parte legítima para pleitear a recuperação judicial. Para piorar a situação, os poucos eventos e corridas raríssimas de cavalos estão longe de ajudar na quitação dos débitos. Em agosto, a Câmara Municipal de São Paulo abriu uma CPI para investigar possíveis desvios de dinheiro decorrentes desses repasses ao jockey. Os depoimentos ainda não começaram. Antes disso, o próprio governo municipal já tinha apertado o cerco com uma auditoria interna e que já revelou gastos de dinheiro público em jantares em restaurantes caros, para comprar vinhos e até para despesas pessoais em hotéis do Rio de Janeiro. Outro ponto desse imbróglio é que, segundo a auditoria, parte do dinheiro que deveria ir para as reformas teria sido desviada para empresas próximas ao presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, um dos atuais conselheiros do Jockey, ex-governador de Goiás e ex-senador. Este outro advogado, especialista em litígios judiciais, reforça que, sem o pedido de recuperação judicial, o rombo tende a aumentar. A gente já tem um histórico. O Jockey, ele perdeu a chácara do Jockey, o imóvel, por conta de impostos que são pagos. Mas lembrando que o Jockey tem dois tipos de credores, públicos e privados. Então, se o Jockey perdeu o hipódromo por conta dele ser dado pela prefeitura como dação e pagamento pelos impostos, o Jockey praticamente deixa de ter local para uma atividade, né? Deixa de existir quase. E com isso o Jockey deixa de gerar receita e tem uma série de outros credores. O Jockey não deve só imposto, deve salário, deve fornecedor, deve um monte de gente. A produção do Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa do Jockey Clube, que não se posicionou. A Prefeitura de São Paulo abriu uma investigação para apurar o uso de recursos públicos para restauro de patrimônio histórico. O caso está em processo de auditoria sob responsabilidade da Controladoria Geral do município. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, negou qualquer envolvimento com as suspeitas de desvios no Jockey. O tucano afirmou ainda que a denúncia é fake e parte de uma ofensiva de adversários políticos.